Jonga fala que perder tem seu encanto e a vitória é só um momento. Eu falei isso em um vídeo anterior e, cara, eu queria fazer um vídeo só sobre essa frase. Porque, como eu já falei também em outros vídeos, o fator desconhecido ele vai ter um grande impacto e muitas vezes a palavra final nas consequências das suas ações. E assim, muitas vezes a gente se sente um gosta por perder, por não ter conseguido ou não ter acontecido da forma que a gente queria. Mas assim, tá tudo certo a gente perder, porque no longo prazo ainda dá para ganhar. A vida não é uma corrida curta, a vida é uma maratona. Uma maratona são 42 quilômetros. Então assim, se você correu 1 quilômetro ruim, então se você andou 1 quilômetro, tipo, meio que dane-se, porque ainda tem mais 41 quilômetros para você compensar ou melhorar. Então, assim, mesmo que você cometa erros pontuais, isso não te impede de ter uma grande vitória lá na frente. Porque o erro é o momento que a gente está aprendendo. No final do dia, cara, o cara que tem sucesso, ele é só o cara que errou mais vezes. O cara que errou mais cedo. Aliás, essa é uma percepção que eu tenho, na verdade. Eu tô atropelando um pouco os conceitos, mas eu quero falar especificamente, sabe, daquele momento que você se compara com uma outra pessoa. Você, sei lá, tem dificuldade de fazer tarefa X, e aí você vê que uma pessoa que tem a mesma idade que você, a mesma formação, tem bastante facilidade para fazer essa mesma tarefa X. Só que, assim, cara, no longo prazo, um cara bom é só um cara que se propôs a ser um cara ruim várias vezes. E assim, no momento que você desiste antes de tentar, você é muito pior do que o cara ruim, porque o cara ruim, ele tá na tentativa, sabe? De tanto tentar, uma hora ele vai chegar em algum lugar. Então, quando tem alguém mais habilidoso do que você em alguma certa área, muito provavelmente é porque ele se propôs a ser um cara ruim naquela área muito antes de você. Às vezes ele é uma pessoa que tem a mesma idade, mesma formação, só que ele começou a estudar aquele tópico quando ele estava no ensino médio por curiosidade. E assim, e o momento em que ele foi um cara ruim foi no ensino médio. E assim, se o cara ruim continua tentando, eventualmente ele se torna um cara bom. Enquanto você, sei lá, só foi se interessar no tema só depois da faculdade. Então, o seu momento de ser ruim naquilo está sendo muito depois do momento de ser ruim da outra pessoa. Então, daí que vem, né, as comparações. E porque a pessoa claramente vai ter mais habilidade do que você, porque ela se propôs a ser uma pessoa ruim naquilo bem mais cedo. Acho que um outro exemplo é o inglês. Eu tenho um inglês que assim é bem acima da média do brasileiro. E aí quando eu vejo as pessoas às vezes ficam meio tímidas de falar inglês comigo, alguns amigos próximos, porque meu inglês é consideravelmente melhor. Mas é porque o inglês ruim que eles falam agora é o mesmo inglês ruim que eu falava quando eu tinha 10, 11, 12 anos, sabe? Eu me propus a ser um cara ruim naquilo bem mais cedo do que eles, sabe? 10 anos antes deles. Então acaba que, claro, eu vou ter mais habilidade com aquilo porque eu tenho bem mais tempo. Mas isso aí não impede de a pessoa também evoluir, mesmo começando tarde. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, assim, passar os próximos 5 anos sem fazer nada é uma ideia horrível. Porque muita gente vai passar esses 5 anos sem fazer nada. E se você passar esses 5 anos fazendo alguma coisa, você já vai superar muita gente. Porque as pessoas costumam desistir no longo prazo. Então, quando você joga o que o Mosseri chama de. Perdão, o que o Gormozzi chama de long game, ou o jogo longo, é, é um jogo que dura bastante tempo, obviamente. Mas, cara, bastante tempo não é um ano de cursinho, nem dois, nem três, nem quatro.
e nem em 5. É você fazer alguma coisa por muito, muito tempo, tipo 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, e fazer aquilo como se aquilo fosse durar para sempre, sabe? Porque dessa forma você nem vai sentir o tempo passar e você vai crescer muito, vai evoluir muito. Outra ideia também que o Hormozzi traz é que você você tem mais sorte pelo tempo que você continua no jogo. Então, quanto mais você continua estudando um certo tópico, mais sorte, digamos assim, você vai ter. Mais beneficiado você vai ser porque você vai estar exposto àquele conteúdo, àquele conhecimento, a pessoas que estudam a mesma coisa. Aí, de repente, surge até uma oportunidade de você fazer um intercâmbio e aí você vai ter um crescimento exponencial, sabe, no trabalho que você quer, ou então no inglês ou alguma outra habilidade. Então, assim, a vida tem seu encanto, mesmo você perdendo, porque no fim, os caras que ganham também são fracassados. Na verdade, os mais bem-sucedidos são os mais fracassados. É tudo uma questão de não desistir, porque o tempo vai passar de qualquer forma. Então não tem por que você ficar nadando em rio de negatividade, enquanto ainda tem uma vida inteira de possibilidades, uma maratona. Não tem por que você desistir de uma maratona por causa de um quilômetro ruim. Isso se aplica a tudo na vida.